Mas me conta, será que morar no Canadá sem pagar aluguel ou prestação, morar de graça no Canadá é possível? É sim, e no vídeo de hoje nós vamos compartilhar com vocês as nossas estratégias que nós usamos aqui no Canadá para reduzir o valor da prestação da casa própria, o aluguel, te possibilitando até zerar esses gastos. Então vem com a gente que nós vamos te contar tudo. Olá, eu sou o Wagner, Eu sou Giza, daqui do Imigrante Motivado, direto direto do do Canadá. Canadá. Uma estratégia muito interessante que nós já adotamos há muitos anos aqui no Canadá é você alugar um quarto da sua casa, ou até 2 ou 3, quantos quartos disponíveis você tiver na sua casa, para, por exemplo, estudantes internacionais. Aqui na nossa cidade, vem muitos estudantes, tanto fazer high school como universitário, de todos os lugares, gente, do mundo. E aqui, por ter uma universidade e várias escolas de secundárias, esses estudantes, eles são muito atraídos aqui para a cidade. Então, o que acontece? Se você tem um quarto disponível e fizer essa conexão com a instituição de ensino, como nós fazemos, eles vão entrar em contato e falar: olha, tem estudante vindo lá da Coreia do Sul para ficar tanto tempo aqui, vocês podem fazer o hosting? Se a gente tiver a possibilidade, ó, dá um ok, a gente recebe esse aluno. É muito legal porque, além de a gente receber por mês aí em torno de $1.000 por mês só para fazer o hosting desse aluno, para receber esse aluno na nossa casa, a gente ainda tem a possibilidade, né, Wagner, de fazer uma troca cultural. A gente aprende muito sobre a cultura do estudante, estudante sobre a nossa cultura, e é uma troca muito interessante. Não só estudantes internacionais, mas se você tem esse espaço disponível aí que você possa alugar, você pode alugar para trabalhadores sazonais que vêm aqui de repente fazer um trabalho e volta para a cidade deles. Até enfermeiros também, travel nurses, às vezes aqui vêm, enfermeiros de outras regiões, outras províncias até, trabalhar por um tempo determinado, um contrato específico. Você também pode disponibilizar, se você tiver o quarto, o basement, né, o que você tiver disponível, e dependendo da necessidade também. Então, assim, essa possibilidade, nós, por exemplo, né, Wagner, nós morávamos numa casa que tinha 2 quartos extras disponível, né? E nós chegamos a alugar aí para ter 2 estudantes ao mesmo tempo. Então, imagina, você receber em torno de $2.000 por mês sem fazer nenhum esforço. Simplesmente abrir as portas da sua casa para os estudantes. Alguns pontos então que a gente precisa destacar aqui. Primeiro, o nosso primeiro apartamento que nós moramos aqui, ele só tinha 2 quartos. Então era um quarto para o casal, um quarto para nossa filha. Então não nos possibilitava ter estudante com a gente para alugar. Então a gente estava perdendo uma oportunidade, não é isso? É verdade. O que nós fizemos? Nós mudamos para uma townhouse, que são aquelas casas uma coladinhas com a outra. E essa casa era perto de uma escola de ensino médio. Ela tinha 4 quartos e 2 banheiros. Então a nossa estratégia foi alugar 2 desses quartos para alunos de ensino médio de vários lugares do mundo. Nós recebemos alunos do México, da China, da Coreia, da Europa. Então a troca cultural foi muito legal, e pelo período de tempo que nós moramos nessa townhouse, por vários meses, a gente tinha gasto zero com prestação da casa própria. Por quê? Esses 2 quartos já pagavam o valor que a gente tinha que pagar aí nas mensalidades da casa própria. E olha só que legal, não é só isso. É a experiência, é a troca de culturas. Um pouquinho diferente se você está aí no Brasil, isso é um pouquinho diferente, porque aqui é muito comum você receber um aluno na sua casa. Existe aí uma separação, eles fazem as refeições junto com a gente e tal, mas é uma cultura diferenciada. Aqui tá ok você receber um aluno na sua casa. E para você que está chegando no Canadá e de repente pensa em ter esse side hustle, que é você ter essa renda extra, disponibilizando aí, né, 1, 2 quartos que você tenha para esse tipo de serviço. Tudo que você precisa ter basicamente quando você está ok, você vai entrar em contato com a instituição, eles vão mandar alguém na sua casa para fazer, né, uma checagem, uma vistoria, ver se você tem um quarto que responde aí aos padrões, né, que eles precisam, que é basicamente o quê? Ter uma janela, precisa ter uma janela,
ter uma desk, né, que é uma mesinha de estudo com cadeira, uma cama. É basicamente uma luminária, ter iluminação, basicamente é isso que é exigido. Acesso à internet. Acesso à internet na sua casa, precisa ter, né, ser um ambiente seguro para essa pessoa, né, você vai fornecer as refeições também, e basicamente é isso que você precisa oferecer. Isso, né, tendo esses requerimentos aí, você então faz parte dessa lista que a instituição vai entrar em contato aí das famílias, né, disponíveis. Outra estratégia que é muito interessante aqui para você fazer essa renda extra e de repente até morar de graça, como a gente já comentou, né, no início do vídeo, é você disponibilizar esse espaço que você tem na sua residência, às vezes não só quarto, mas também um basement. Um basement nada mais é que é uma outra morada, né, que está ligada à sua residência. Vamos supor, você mora no segundo andar, no primeiro andar, ou você mora no primeiro andar já na parte térrea, né? Do subsolo, digamos, tem uma outra morada, às vezes é pequenininha, mas é aconchegante, é segura. Se tiver um quarto, um banheiro, uma sala... cozinha, exatamente, cozinha, sala, banheiro. Normalmente na cozinha eles já fazem a instalação de uma lavadora de roupa e uma secadora. Tem uma entrada independente, a pessoa pode alugar, você pode alugar esse espaço, essa morada, como se fosse uma kitnet pra gente no Brasil. Você pode alugar e fazer muito mais do que $1.000 hoje em dia. Você vai fazer em torno de uns $1.500 para alugar um basement. Então, assim, dependendo da localização, até mais, porque os aluguéis deram uma encarecida. Então você imagina, se você aluga aí uma casa por $2.500 e aluga o seu basement por $1.500, já é tudo isso que você não precisa tirar do seu bolso. E você vai morar num lugar melhor do que um apartamento de um quarto e um banheiro, por exemplo. Exatamente. Então, às vezes, você expandindo um pouquinho a sua ideia de moradia, não procurando somente o lugar que caiba você e a sua família, às vezes você vai ter um quarto a mais, 2 quartos a mais, ou até mesmo um basement, que você vai poder fazer essa renda extra e não pagar aluguel. Exatamente. Uma coisa muito importante, se você for alugar uma residência que tem essas coisas, é importante você checar com o seu landlord, que é a pessoa, né, que está alugando essa residência para você, se você pode relocar. Isso. Então é muito importante. Agora, se você vem para o Canadá, está aqui um tempo, já chegou naquele momento de comprar o seu imóvel, e aí então a gente sempre te indica, pense então nessas possibilidades de investimento antes de você fazer a compra, que foi o que nós pensamos. Quando nós saímos do apartamento de 2 quartos e um banheiro, nós pensamos, nós vamos morar num lugar maior que nos possibilite fazer essas rendas extras, e deu super certo, a gente super indica. Agora, uma coisa muito importante, se você pensar aí um dia abrir a sua casa para fazer o hosting de estudantes internacionais, uma coisa muito importante que você precisa saber, né, Wagner, é que dentro de casa vocês só vão poder falar inglês. A comunicação com esse estudante, mesmo quando não seja diretamente, por exemplo, se eu estou na cozinha fazendo jantar, o Wagner está lá na cozinha também, e essa estudante está sentada no sofá, no telefone dela, no celular dela, minha comunicação com o Wagner é em inglês. É isso aí. Por quê? Porque esse estudante ele vem para o Canadá, entre outras coisas, para aprender, desenvolver a língua inglesa. Então não faz nenhum sentido nós abrirmos a nossa casa para fazer o hosting de um estudante internacional e falar em português o tempo todo, né? Então isso é importante. O seu inglês, da sua família, precisa ser um inglês muito bom, para que esse estudante também aprenda o inglês correto. E é uma questão também de educação, né? Porque se eu estivesse numa casa, o pessoal falando uma outra língua lá, eu ia estar pensando assim, o que será que eles estão falando de mim? Exatamente, porque imagina, esse estudante ele não fala o português, ele não entende o português, e nós nos comunicarmos, é verdade, é uma questão de respeito, né, de educação, você falar o idioma que o aluno ele vai conseguir entender e se sentir incluído naquele ambiente. Então, por exemplo, se a gente está assistindo um filme em casa e o aluno está em casa, esse filme ele vai ser em inglês.
Se a gente está na cozinha, fazendo comida lá e quer colocar uma música alta, essa música ela é em inglês. Para o ambiente ser um ambiente convidativo, porque eles vieram para o Canadá exatamente para isso. Não foi para aprender português, Exatamente, para fazer essa imersão à língua inglesa. Mas assim, a gente já teve estudantes na Wagner que eles sabem que nós falamos 2 idiomas, né? Eles Isso. sabem que a nossa filha fala português e que sem a presença deles, nós nos comunicamos, nós 3, em português. Isso. Mas a gente já teve estudante falando que quer muito aprender português também. Aham. Ou pedindo a gente para falar alguma coisa em português, ensinar uma palavra ou outra em português, uma expressão. Ouvir uma música em português, né? Então eles também ficam curiosos. Aí falam, um dia eu quero ir conhecer o Brasil, não sei o que também. Então é muito legal. E então assim, como o Wagner falou, né? Tem que ter esse ambiente preparado para receber um estudante e fazer a experiência deles a melhor possível aqui no Canadá. E uma outra coisa que eu queria comentar aqui, que o resultado não é só financeiro, é de cultura mesmo. Por exemplo, a nossa filha, ela foi visitar a Europa ano passado e ela se encontrou com uma das nossos alunos lá na Europa. Olha só que legal, marcaram de se encontrar lá e fizeram um passeio juntos. Então essa comunicação, essa conexão vai muito mais além do tempo que eles estão aqui na sua casa no Canadá. Exatamente, e a gente como os pais, né, os hosting parents, né, a gente acaba também conhecendo muito dos pais dos alunos, o que é bem interessante. Então é uma troca muito legal, gente, muito enriquecedora. E aí? Gostou dessa ideia? Eu tenho certeza que você gostou, porque chegar aqui no Canadá e poder reduzir um dos gastos que é um dos maiores em qualquer orçamento é uma ideia genial. Então, olha, se você gostou desse vídeo, dê o seu like, não se esqueça de compartilhar e também curtir, porque quando você segue a gente aqui, o YouTube ele entende que esse vídeo foi importante não só para você, e vai ser importante para muita gente. Aproveita e segue a gente lá no nosso Instagram. A gente está super ativo. Todo dia tem um pouco sobre dicas de Canadá, sobre a nossa rotina aqui no Canadá. Tem muita informação interessante também. @imigrante motivado. Corre lá e segue a gente. Muito obrigado e até a próxima.